Beleza, agora que eu tenho essa seção completa aqui, eu vou me preocupar agora com o responsivo que a gente não viu ainda, tá? Então lembrando que para abrir isso aqui no navegador Chrome, se eu apertar F12, eu abro o inspetor de elementos. Aqui no inspetor de elementos eu tenho essa opção aqui que vai transformar agora o meu site num dispositivo. Aqui eu vou colocar então o nosso site na versão celular aqui para a gente ver o que vai acontecer. Ele vai tentar diminuir o site para caber na tela, né? Lembra que isso é um grande problema para a gente resolver. Eu consigo mudar as resoluções aqui em cima para a gente ver em outros dispositivos como é que fica o nosso site. Vou voltar para o laptop aqui, L, né, que é o maior laptop, que fica parecido com o que a gente vê, né, do site, no layout. E aí eu vou descer ele para o tablet. Tá? Então a primeira resolução que eu quebro, eu vou para o tablet, tá? Para tentar identificar como que ele ficaria no tablet. No tablet ele já teria grandes problemas aqui para a gente resolver. Então vamos lá, vou aqui no meu HTML e a primeira coisa que a gente tem que fazer para o nosso site não ficar dando zoom out assim, né? Para ele não tentar fazer com que tudo encaixe ali, a gente precisa colocar aquela meta tag viewport, fazer com que o meu site não diminua de tamanho. Essa meta tag eu ensinei para vocês na minha série inicial, né, sobre HTML, e eu falo bastante sobre ela e sobre o responsivo, então dêem uma olhada se vocês perderam essa parte, mas basicamente é isso aqui, vocês podem pausar o vídeo e copiar ela do jeito que está aqui, tudo bem? Fazendo isso, eu faço com que o meu site não fique tentando reduzir, né, o espaço dele. Tudo bem? Ele não vai ficar com zoom out. Agora o que eu tenho que me preocupar é que o meu site está querendo sair do espaço. Vou voltar para o tablet aqui, ó. Percebam. Por quê? Porque no nosso site, né, a gente tem procurar primeiro quais são os elementos que tentam passar do espaço. O que está tentando passar do espaço é provavelmente alguma coisa com largura fixa. Então o width é o nosso maior inimigo, tá? Então a gente vai ver aqui que o container está com uma largura fixa, certo? Se eu tirar isso aqui, ele já resolve bastante coisa. Só que se eu tirar disso aqui, ele vai tirar do site inteiro. Então eu não quero que isso aconteça, eu quero que aconteça apenas do tablet para baixo, tá? Então eu vou criar uma chamada aqui do media, também eu fiz isso na outra série de front-end, tá? E aí eu vou colocar isso um pixel a menos do tamanho total do meu site. O meu site num dia bom teria 1140 pixels, que é o tamanho do container, certo? De largura. Qualquer coisa abaixo disso vai dar problema. Então eu vou pensar um pixel abaixo, 1139. Então, ou seja, todas as resoluções que forem menores que isso, certo? Vão começar a pegar essas configurações. Se eu chamar o container aqui, vou colocar aqui no container um max width 100%. Isso vai fazer com que o nosso container agora fique com o máximo de largura 100%, né? Ele vai respeitar, né? Não vai passar mais do 1140. Beleza? E aí eu vou colocar um espaçamento aqui dos lados para ele não ficar grudado, né, quando tiver espaço. Então vamos lá, padding left, padding right, 30 pixels. Então perceba aqui do lado esquerdo como já está bem melhor, né? Só que do lado direito, aqui pelo contato agora não teve espaço. Então eu vou pegar aqui o menu, que eu vi que não coube, vou clicar com o direito aqui em qualquer parte e vou dar um inspecionar. Aqui do lado direito a gente pode ver que ele é um elemento link que eu selecionei. Se eu selecionar o L menu, se você ver que se eu passar o mouse em cima do menu, vai ter uma caixa verde do lado esquerdo. Isso significa que tem um padding left nesse cara aqui. Então eu vou chamar ele aqui no CSS, na verdade eu vou chamar ele sem ser no responsivo, porque já não era para ele ter esse padding, é porque as ULs elas vêm com padding automaticamente. Então eu vou colocar padding left no menu 0. Beleza, então ele vai fazer isso, porque agora não tem aquele espaço, você vê que ele cabe aqui, bonitinho. Então no tablet eu vou considerar que tá ok, eu não vou me preocupar mais com o tablet, porque eu acho que ele já tá bom o suficiente, vamos dizer assim. E eu vou voltar agora para o mobile, tá? Que é o celular. Então é o menor celular possível aqui. Então aí o celular, vocês já vão ver que o nosso menu já não cabe, né? O nosso menu já tem um monte de problemas aí. Então eu vou vir aqui no meu CSS e vou criar uma chamada só para o celular. Então a chamada que a gente tinha feito aqui vale para o tablet, ou seja, tudo é menor que isso, ou seja, é a versão tablet. Vou até colocar um comentário aqui, certo? E a versão celular, eu vou fazer a mesma coisa, só que aí eu vou colocar o tamanho do tablet. O tablet, se vocês forem ver aqui pelo inspetor de elementos, ele tem 768, tá vendo? Então eu vou falar para ele 768. Só que lembra, o 768 tá ok, não tem problema nenhum. Eu quero que ele comece a pegar para o celular tudo abaixo disso, 767, tá? Um pixel a menos. Então tudo que eu colocar aqui, só o celular vai ler. Tudo que eu colocar aqui, o tablet e celular vão ler. Tá? Então, por isso que eu vou consertando de cima para baixo, tá? Lógico que dessa forma que eu estou fazendo é desktop first. Tem um outro esquema que é o mobile first, tá? Isso que é um pouquinho mais complicado de fazer. Então,
depois que a gente terminar tudo isso, eu vou falar um pouco sobre ele. Mas eu vou fazer o desktop first, que é um formato mais fácil quando a gente tem um layout só para a versão desktop e a gente vai adaptando aos poucos para a versão celular, tudo bem? Beleza, voltando aqui para o celular, então a gente pode ver que o maior problema é o nosso menu. Logicamente, o nosso menu não vai poder ficar um do lado do outro, porque não cabe. Então eu vou pegar e vou chamar o meu menu e vou falar para ele ficar um embaixo do outro. Então o menu ele estava com display flex, né? Então eu vou chamar o meu menu e vou dar um display block, que ele vai voltar a ser um elemento bloco e vai fazer com que os elementos caiam para a linha de baixo. Pum. Certo? Vai acontecer isso. Então agora cabe. Então vocês podem ver que o menu ficou, né, um embaixo do outro, só que não ficou muito bonito, né? Ficou meio esquisito, porque agora ele ficou o menu do lado do logo. Então para tirar o menu do lado do logo, eu vou clicar no logo, vou inspecionar. Então eu vou encontrar ele aqui do lado direito, certo? Ele é essa imagem aqui. Só que perceba o seguinte, a navegação, esse nav, né, ele estava com display flex. Tá, ou navegação. E aí fazia com que o logo ficasse do lado do menu. Como eu não quero que isso aconteça mais, eu vou chamar aqui embaixo o navegação e vou dar um display block também. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto, agora está tudo alinhado aí. Como esse elemento está em volta de todo o conteúdo, eu vou colocar nele um text align center. Beleza, vai aparecer mais ou menos assim. Só que outra coisa que a gente tem que pensar é, mais para frente a gente vai fazer um botão, né, que faz aparecer esse menu. Esse menu, na verdade, vai ser escondido. Então, na versão celular, eu vou pegar o menu aqui e vou dar um display, na verdade, none, tá? Isso vai fazer com que o menu desapareça. Tudo bem? Depois a gente vai criar um botão aqui para fazer ele aparecer. Mas isso a gente vai fazer aparecer mais quando tiver o JavaScript. Por enquanto eu vou deixar o menu escondido mesmo. Tudo bem? Mas não se preocupe, isso só vai acontecer na versão celular. Se eu voltar para tablet, o menu volta. Agora, a última coisa aqui que me incomoda é que esses botões aqui estão grudados um do lado do outro, tá? Lembra que a gente chamou esses caras aqui, certo? Intro, botão. Então, os elementos botão dentro da intro, eu quero só dar um espaçamento para baixo. Então, eu vou colocar um margin bottom, vou colocar 10 pixels, que eu acho que tá bom. Ó, agora eles ficaram mais afastadinhos aqui. Se você quiser fazer com que eles fiquem ocupando todo o espaço, que é uma coisa bem comum, né, em celulares, a gente pode fazer isso aqui também, ó. Display block. O display block vai fazer com que eles se espalhem para o espaço disponível, certo? Não sei se vocês repararam, mas ele não grudou aqui do lado direito, ainda não é o mesmo espaçamento aqui, porque esses botões eles estão com uma margem do lado direito, né, que a gente tinha aplicado para eles ficarem um do lado do outro. Como no celular isso não vai acontecer, eu vou tirar o margin right que a gente tinha colocado. Todo momento que vocês ficarem com dúvida do que eu estou colocando aqui a mais ou a menos do que estava antes, dê uma olhada nessa chamada antes da gente mexer na versão responsiva. Então vocês vão ver que aqui a gente tinha o intro botão com margin right, ó. Então o tempo todo dê uma conferida, ou então use essa ferramenta de inspecionar os elementos, clicar com direito e inspecionar, que aí você encontra o elemento e vê o CSS que está sendo aplicado para ele antes. Então ó, veja que ele já tinha o intro botão sendo chamado margin right, e aí tem a nossa chamada para o responsivo aqui, que tem um media que vocês podem ver, que a gente chamava o display block, margin bottom aqui, tá bom? Então o tempo todo vocês podem confirmar dentro dessa ferramenta o que estava sendo aplicado e aonde. E agora vocês podem ver que não tem mais o problema. Tudo bem? Lembra que, lógico, não tem mouse over aqui porque estou no celular. No tablet tudo continua igual praticamente na versão desktop. E na versão desktop tudo volta ao normal. Maravilha. Então, com tudo isso, nós fizemos a versão semi-responsiva já do menu, né? E a parte responsiva dessa área aqui, aprendemos background image. Na próxima aula a gente vai começar a mexer nessa próxima sessão aqui, fazer os ícones de redes sociais e tudo mais. Tudo bem? Então até a próxima e valeu!